Oi, gente, tudo bem? A gente é do projeto Ciência em Dia. Meu nome é Guilherme. E eu sou a Natália. E a gente vai falar um pouquinho dos vírus ao longo da história humana, né? Bom, atualmente está acontecendo a pandemia da Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Só que os vírus estão presentes na história da humanidade faz muito tempo, e não é de agora. Então, nessa apresentação, a gente vai ver um pouquinho sobre os vírus que já existiram na história humana, tá? Bom, gente, mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria passar alguns conceitinhos para vocês, que é o conceito de endemia, epidemia e pandemia, certo? Então, o que é primeiro a endemia? É como se fosse uma doença frequente de uma região. Então pensa, em épocas chuvosas, o que acontece? Os casos de dengue aumentam, certo? Épocas de chuva e calor, a dengue aumenta. Então a dengue é uma doença endêmica no Brasil, porque ela sempre ocorre no Brasil, certo? Já a epidemia é como se fosse uma doença que ela se alastra rapidamente, só que depois de um tempo ela desaparece, uma epidemia, certo? Então, já ocorreu aqui no Brasil epidemia da febre amarela, que foi uma doença que existiu aqui, se espalhou rapidamente, só que depois ela acabou. Então, a epidemia da febre amarela no Brasil, certo? E a pandemia seria como uma doença se espalhasse muito rapidamente por todo mundo, que é o que a gente está vivendo agora, a pandemia do coronavírus, certo? Do Covid-19. Então, uma pandemia, ela se inicia como uma epidemia, porque ela acontece primeiro em um lugar. Então, nos primórdios, lá em 2019, a Covid-19 era uma epidemia da China. Só que ela se espalhou muito rápido por todo mundo e se transformou numa pandemia, porque é uma doença que afeta todo o mundo, tá, gente? Então, aqui a gente fez uma linha do tempo para todo mundo conseguir enxergar quais são os vírus que a gente vai abordar ao longo dessa apresentação. Então, a gente vai ver desde a praga de Atenas, que aconteceu faz muito tempo, até a atual pandemia do Covid-19, certo? E a gente listou aqui os principais epidemias e pandemias pragas causadas por vírus, mas ao longo da história existiram muitas outras que não foram catalogadas ou datadas, que a gente não consegue trabalhar. Mas aqui a gente consegue perceber que os vírus e outros micro-organismos como bactérias foram muito presentes na história humana também, tá? Então vamos começar primeiro com a praga de Atenas, tá? A praga de Atenas foi uma doença que aconteceu aonde? Na Grécia, na Atenas, no auge do Império Grego, né? Que era uma região muito importante naquela época. Essa doença, ela atingiu cerca de um terço da população e ela matou um terço dessa população, ou seja, matou quase metade da população. Então foi uma doença muito grave para aquela época, né? Porque as populações não eram tão grandes ainda igual atualmente. Então, se a gente mata um terço da população, é uma grande massa da população, né? E era uma doença que causava muitos sintomas, gente. Apresentava vermelhidões no corpo, febres altas, insônias, diarreias e vômitos com sangue. E matou tanta gente que essas pessoas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, elas não tinham para onde ir. Então não tinha cemitério, não tinha onde enterrar. Então as pessoas morriam nas ruas, nas casas, e elas eram desovadas e jogadas. Então foi uma praga muito grande para aquela época, tá? E até hoje, por causa dos relatos históricos, né, na época não existia ainda como a gente distinguir qual vírus era. Então a gente não sabe qual foi essa praga, né? Ela foi nomeada de praga, mas a gente não sabe qual que era a doença. Então a gente supõe que pode ter sido o tifo, a varíola, o sarampo ou a febre tifoide. Mas até hoje a gente não sabe ao certo o que matou um terço da população ateniense. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, a gente vai falar um pouquinho da varíola. E a gente vai falar da varíola em dois momentos distintos. Primeiro, a gente vai falar da varíola quando ela aconteceu no Japão, entre os anos de 735 e 737. Foi uma doença que causou a morte de um terço da população do Japão. Mas como ela chegou no Japão? Ela aconteceu através de um pescador que contraiu a doença ao viajar para a Península Coreana e, ao retornar para a sua cidade, ele acabou transmitindo para outras pessoas, o que fez com que a doença se espalhasse de uma forma muito rápida. Foi uma epidemia que afetou a economia do país, principalmente na área da construção civil e na área da agricultura, mais especificamente a agricultura do arroz. Todos os níveis da sociedade foram afetados, desde as pessoas mais pobres até as pessoas mais ricas e pessoas do Império Japonês. Ela provocou um deslocamento, migrações e desequilíbrios muito grandes em todos os níveis da sociedade e também nos níveis ambientais da onde ela atingiu. Para tentar amenizar os impactos dessa doença quando ela acabou, a coroa japonesa fez uma série de concessões fiscais para ajudar a população, incentivo à prática do budismo e também da construção civil de diversos templos budistas para essa prática, e também estimulou a produtividade agrícola através da concessão de terras para as pessoas poderem produzir.
Nos séculos seguintes, a varíola tornou-se endêmica no país. O que isso significa? Significa que é uma doença que ainda existia nos séculos seguintes, mas ela não atingia de uma forma tão grande quanto ela atingiu da primeira vez, e a população vivia com essa doença sendo transmitida. No Brasil, ela chegou no inverno de 1904, no Rio de Janeiro. Porém, quando ela atingiu o Brasil, já existia uma vacinação obrigatória para a varíola desde o século XIX, no mundo inteiro. Porém, essa obrigatoriedade nunca foi efetivamente cumprida. Além disso, a vacina contra a varíola foi a primeira vacina desenvolvida com sucesso. Aqui no Brasil, durante esse período que ela atingiu, em 1904, o Oswaldo Cruz foi a pessoa que lutou pela obrigatoriedade da vacina. Então, ele dizia que a população precisava ser vacinada para conter os impactos da doença. Porém, isso gerou uma revolta conhecida como Revolta da Vacina, que fez com que as pessoas fossem para as ruas e lutassem contra a obrigatoriedade da vacina, pois elas diziam que isso era uma perda de liberdade. Essa revolta fez com que o governo brasileiro retirasse a obrigatoriedade da vacinação e, em 2 anos, após essa revolta, houve um aumento muito grande no número de mortes pela doença. Então, a gente tem que, em 1904, foram 3.500 óbitos, e após a retirada da obrigatoriedade da vacinação, em 1906, foram mais de 6.000 óbitos. A varíola é uma doença que foi considerada erradicada no mundo inteiro em 1980. Bom, gente, seguindo aqui a nossa linha do tempo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a febre amarela, que ela aconteceu em dois momentos muito importantes, tá? Primeiramente, ela ocorreu em 1849 e ela ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. E ela durou de 1849 até 1850, ou seja, um ano dessa doença, né? Foi uma doença muito grave porque foi uma doença trazida de fora. Se vocês lembrarem da geografia, né, o Rio de Janeiro ele fica onde no nosso país? Ele fica lá perto do mar, do oceano, né? Então, nessa época, o Brasil ainda estava numa época de colônia. Então, chegavam muitos navios para os portos do Rio de Janeiro. E em um desses navios, existiam uns navios que eram os navios negreiros, que transportavam escravos, né, populações que vinham de outras regiões, que traziam doenças também de fora para dentro do país. Então, a febre amarela, ela foi causada por um vírus que veio de fora, veio de um navio negreiro. E quando ela se instalou no Rio de Janeiro, ela causou muita morte, porque ela era transmitida por um mosquito. E o mosquito, se vocês lembram, né, eles picam a gente aqui, picam o amigo ali, pica muito rápido, né? Então é um meio de transmissão muito rápido da doença, né? E o mosquito em questão é quem? O Aedes aegypti, que vocês já devem ter ouvido falar de outras doenças, né? A gente vai abordar mais uma que fala dele daqui a pouco. Mas, no Rio de Janeiro, essa doença causou cerca de 4.000 mortes, ou seja, é muito crucial. E depois disso, desse grande surto, ocorreu novamente em 1873 e durou até 1876. E essa doença só começou a ser erradicada quando a população percebeu que quem causava a doença, né? Porque quando a doença veio para cá, a gente não sabia que o mosquito que trazia a doença. Então, quando o mosquito foi descoberto, né, que era o portador dessa doença, começou várias estruturas urbanas para a melhoria do saneamento básico, buscando extinguir os locais onde esse mosquito fica. Então, aqui nesses cartazes, ó, tá escrito a guerra do mosquito, porque descobriram que esse mosquito aqui que transmitia a doença. Nesse outro cartaz da época também, não para a febre amarela. Está descoberto o bicho, que é o mosquito que causava a doença no Brasil, né? E na época não existia vacina ainda. Então, uma medida profilática para essa doença foi melhorar o saneamento básico e as regiões que tinham água parada e infestação de mosquito, né? Mas essa doença aconteceu novamente nos tempos atuais. Não sei se vocês lembram, mas foi de 2016 a 2017, que teve um surto em Minas Gerais por causa da forma silvestre da doença. Mas o que significa essa forma silvestre? Se a gente lembrar, os vírus eles não infectam apenas os humanos, eles infectam os animais, as plantas também, né? Então esse vírus, a febre amarela, apesar de não ser constante na gente, ele está presente nos animais. E em algum momento ocorreu um excesso, um calor, uma alta de temperatura lá em Minas Gerais, que fez com que os mosquitos se proliferassem, né? Então, sempre que a nossa mãe fala, nossa, cuidado, que no verão tem muito mosquito, chove muito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque com esse aumento do calor, esses mosquitos que estavam lá no meio das florestas vieram para cá, carregando o vírus dos macacos, que era o mesmo vírus que infecta a gente, com a febre amarela. Então, essa febre foi trazida para a população das cidades. E quais são os sintomas da febre amarela, né? Então, a gente consegue ver o amarelão na pele. Não se chama febre amarela à toa, né? Além disso, também tem dores abdominais, vômitos e diarreias com sangue, né? E essa doença só foi controlada graças à vacinação.
Isso mostra como é importante a vacinação para prevenir que essa doença ocorra, né? Bom, seguindo a nossa linha do tempo, a gente vai entrar um pouco nos anos de 1918 e 1919 e vai falar um pouco sobre a pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que atingiu todos os continentes, infectando um quarto da população mundial e matando de 50 a 100 milhões de pessoas. Ela foi a primeira pandemia conhecida e ela foi causada por um vírus mutante do vírus H1N1, que é o vírus da influenza, o vírus da gripe comum que a gente conhece. Essa doença chegou no Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. No Brasil, ela foi uma doença que causou 35 mil mortes. E como ela não tinha cura, não tinha uma vacina, eram muito fortes as recomendações para evitar aglomerações. Bastante parecido com as recomendações que a gente vê agora durante a pandemia da Covid-19. E por que ela se chama gripe espanhola? Ela teve início na Espanha? Não. A origem do nome está ligado fortemente à divulgação da doença na imprensa espanhola. E por que teve uma forte divulgação na imprensa espanhola? Essa doença, ela foi uma pandemia que atingiu durante o tempo da Primeira Guerra Mundial. E durante esse período, existiu uma censura muito grande na imprensa dos países envolvidos na guerra. A Espanha era um país que não estava envolvido na guerra, então eles conseguiam realizar uma forte divulgação sobre a doença e sobre as recomendações para evitar a doença imagens, a gente consegue ver a divulgação da imprensa brasileira quando ocorreu a doença. Então, eles citavam que o Rio era um vasto hospital, a grande epidemia, e eles tentavam relatar como essa doença estava atingindo o país. Porém, também tiveram muitos casos de divulgação de notícias falsas, que atualmente a gente chama de fake news. Então, também houve uma divulgação muito grande de medicamentos que não funcionavam, e entre outras notícias falsas sobre a doença em si. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a AIDS, que foi uma doença que causou grande pavor em toda a população mundial, tá? A AIDS, ela teve o primeiro surto em 1980, só que ela é presente entre a gente até os dias atuais. Ela é uma pandemia que já matou mais de 2,1 milhões de pessoas, continua matando até hoje. Mas nossa, né? Por que a AIDS é tão temida? Então, lembra, quando uma bactéria, um vírus entra no nosso corpo, a gente tem como se fossem bolinhas, soldadinhos que combatem essas bactérias e esses vírus, né? Mas o vírus da AIDS, que é o HIV, ele afeta o nosso sistema imunológico, ou seja, que são esses soldadinhos, essas bolinhas. Então é como se esse vírus ele matasse o nosso sistema de defesa. Isso faz com que a gente fique muito frágil. Então faz de conta que a gente pega o vírus do HIV. Nosso sistema de defesa é depedrado, ele acaba. Assim, nosso corpo fica muito vulnerável a outras doenças que vão entrar em contato. Então, se uma gripe, que normalmente só causa resfriado na gente, entra no nosso corpo, ao invés de causar só um resfriado, ela vai causar muito mais outras coisas. Porque a gente não vai ter o nosso sistema de defesa, certo? Essa doença ela é transmitida por relações sexuais sem preservativos, transfusões sanguíneas, agulhas, e ela também pode ser transmitida da mãe para o filho, a partir da gravidez, do parto e da amamentação. É uma doença muito perigosa porque a gente ainda não possui cura, uma vacina para a doença, e sim um tratamento. Existem remédios para conter os sintomas dessa doença, mas ainda não existe uma vacina para acabar com essa doença. Tudo bem? Bom, existiu uma grande problemática na época nos Estados Unidos, porque a AIDS ela começou a se espalhar primeiramente pela comunidade LGBT, pelos gays, pelos homossexuais naquela época, certo? E isso se tornou um grande problema. Como a gente consegue ver aqui nesse cartaz, né, está escrito AIDS. Nós precisamos de pesquisa, não da histeria. Porque naquela época o que aconteceu? A população ficou maluca. Todo mundo começou a depredar os gays, os LGBTs, porque acreditavam que era uma doença daquela comunidade, sendo que não é uma doença daquela comunidade. Então aqui a gente consegue ver até aqui nesse noticiário do Brasil, AIDS é um castigo de Deus. Ou seja, colocavam até esse peso religioso em cima da doença, sendo que não tem nada a ver com isso. E sim é uma doença que se espalhou primeiramente na comunidade gay, mas ela afeta a todos. E graças a isso aconteceu um grande preconceito desse momento, um grande depredamento, exclusão da comunidade LGBT, certo? Então aqui nesse cartaz a gente consegue ver, lute contra a AIDS, não contra os gays. Os gays não têm nada a ver com a doença, certo? A doença afeta a todos. Então a gente precisa de pesquisa para descobrir como essa doença funciona. E uns anos depois a gente descobriu que essa doença ela veio a partir do macaco. Então esse vírus, o HIV, na verdade ele é um vírus que sofreu uma mutação no nosso corpo.
E ele veio dos macacos. Então é como se o macaco passasse o vírus para a gente, por alguma relação que aconteceu em algum momento. E esse vírus sofreu uma mutação no nosso corpo, ou seja, ele se modificou e ele foi levado para outras pessoas. E tudo isso começou nos Estados Unidos, tá? E aqui, por fim, eu trouxe uma imagem de uma pessoa aidética. Olha como a pessoa fica muito magra, não consegue andar, não tem forças. Então, essa doença ela acaba com o nosso sistema de defesa e deixa a gente muito fraco e propício para pegar outras doenças, certo? Seguindo a nossa linha do tempo, agora a gente começa a entrar nos anos 2000 e vai falar um pouco sobre a epidemia da SARS. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a SARS. Ela foi uma doença que ocorreu na China entre 2002 e 2004. E por que a gente já ouviu falar dela? Porque ela é provocada por um vírus da família dos coronavírus. Ela é provocada pelo SARS-CoV. É, o coronavírus, como a gente conhece, é também um vírus que causa a Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Então, a gente pode dizer que eles são aparentados, eles são parentes, eles são de uma mesma família. A SARS é conhecida como a Síndrome Respiratória Aguda Grave. E ela teve seus primeiros casos registrados na China em 2002. E isso fez com que se levantasse um alerta sobre essa família viral. Então, desde 2002, pesquisadores já têm trabalhado e já têm conhecido um pouco mais sobre a família dos coronavírus. Ela foi uma epidemia que foi controlada em 2003 e teve 800 óbitos na China. A sua transmissão ocorre muito parecida com a transmissão do Covid-19, através de gotículas respiratórias. E, além disso, ela vai atingir o sistema respiratório, assim como o vírus da Covid-19 também. Pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre vírus ao longo da história humana. No nosso canal já está disponível a parte 2, que vai abordar a segunda parte da nossa linha do tempo. Então acessem lá para que vocês possam acompanhar o restante do conteúdo. Até logo!